Olá pessoal, sejam bem-vindos ao webcast Automação em Data Center Parte 1. Eu sou o Roberto Farias e vou apresentar hoje, nesse primeiro webcast, sobre o assunto Automação em Data Center, ferramentas open source que podem ser utilizadas para você criar processos e rotinas totalmente automatizados em seu data center. Aqui no slide 3 nós temos os objetivos deste webcast. A nossa ideia aqui é mostrar a vocês os processos e rotinas de um data center, como funcionam esses processos, sem ter a parte de automação, conhecer soluções livres para automação de tarefas, explorar recursos dessas ferramentas que serão apresentadas e como podemos substituir etapas dessas manuais por processos totalmente automatizados. Começando aí pelas etapas, quando você precisa, dentro de um cenário, colocar uma máquina no ar, um servidor de arquivo, um servidor web, como por exemplo, temos o processo em pegar uma máquina física ou virtual, utilizar em segundo passo aí o DVD ou ISO de instalação, depende se é física ou virtual, para poder começar a fazer a instalação, a fonte de instalação, fazer todo o processo de instalação do sistema, acompanhando tela a tela com o nome da máquina, o tipo de idioma, qual é o idioma que você vai selecionar, se é do root, particionamento, entre outras etapas. Após a instalação, você vai precisar configurar quais são os serviços, como por exemplo um servidor de arquivo FTP, qual pacote você vai precisar instalar, como que você vai gerenciar esse serviço. Por exemplo, se eu estou no CentOS, eu vou precisar utilizar um comando para determinar que esse serviço, ao iniciar a máquina, ele precisa estar em execução e, além disso, fazer todo o monitoramento, isso em apenas um servidor, no caso, um serviço que você precise colocar no ar. Se for necessário fazer isso com outros serviços, você vai precisar repetir todo o processo manual em data center. Então, ele é um passo a passo que você vai aplicar dentro de um data center. Quem não conhece como funciona essa parte, está aí o slide para mostrar. E agora, a partir do slide 5, será apresentado a vocês quais são as soluções que eu vou ter aí dentro da parte de automação. Começando com a solução de virtualização. Então, se você utiliza máquina física, mas ninguém usa mais máquina física, mas se você utiliza máquina física ou uma outra solução de virtualização, a dica é utilizar o KVM, tá? Um software de virtualização totalmente livre, gratuito para o Linux. Ele tem aí a extensão, utiliza como extensão de virtualização o Intel VTX ou MDV e uma versão modificada do KEMU. Então, o KVM ele tem diversos benefícios, né? Vou mostrar aqui na prática algum deles, como, por exemplo, utilizar extensão de virtualização de hardware. Vou fazer uma demonstração rápida aqui. Se você usar o comando grep vmx no proc CPU info e o seu hardware tiver essa flag, é possível você já utilizar o KVM dentro do seu data center. Utiliza como fonte de instalação mídia local e rede. Então, isso aqui é muito interessante, você fazer uma instalação utilizando um DVD ou, no caso, uma ISO. Eu tenho aqui o gerenciador para fazer uma demonstração rápida. São as máquinas que esse KVM, que no caso que está em funcionamento, está gerenciando. Então, eu posso criar aqui um novo servidor virtual. Pode iniciar pela rede, a instalação pode ser feita HTTP, FTP, NFS, imagem ISO ou CD-ROM. E tem uma integração com soluções de provisionamento e cloud, que seria o Cloud Computer, seria a solução dentro da nuvem. Então, a primeira solução, no caso sobre ferramenta de automação para data center, está dada a dica aí, é o uso de KVM. O foco desse webcast é mostrar para vocês essas ferramentas de forma individual. Seguindo para a segunda solução para automação, vamos falar sobre o apt-mirror e o Apache. O apt-mirror, quem não conhece, é uma ferramenta que vai poder espelhar arquivos de repositórios das distribuições Debian e Ubuntu em um diretório
local, um diretório de cache no seu servidor. Eu tenho uma outra solução, utilizando o Apache, montando uma imagem ISO dentro do diretório do Apache. Então aqui tem um exemplo para demonstrar para vocês. Aqui seria um diretório, um repositório offline, tá? Ele está local. E esse diretório ele está montado no var www do Apache. O Aptermiro está fazendo o gerenciamento, então para Debian, uma instalação em Debian, uma instalação em Ubuntu, você já pode utilizar apenas com cache, sem precisar utilizar sua banda. E aqui o CentOS montado com uma imagem ISO, né, utilizando o comando mount. Se eu utilizar aqui o comando mount -o loop, a imagem, aqui no caso já está montada. Ele faz essa montagem, ok? Então seria uma solução para trabalhar com repositório offline. Mas o que eu ganho com isso, né? Essa segunda solução apresentada. Maior performance nas instalações a partir de cache, então a sua instalação vai se tornar muito mais rápida. O compartilhamento da web da instalação em ISO, então eu posso, por exemplo, pegar qualquer imagem ISO, pode ser Windows, SUSE, não importa qual Fedora, e montar essa imagem ISO a partir da solução, aí utilizando o Apache. Tem a centralização de repositórios offline em rede, já que eu vou poder atender distribuições Debian, Ubuntu, SUSE, Fedora, entre outros, e tem uma economia de banda na empresa, já que eu não preciso fazer nenhuma instalação utilizando a internet. Então aqui foram duas soluções, vamos passar agora para a terceira, que é a solução para automação Foreman, que é uma ferramenta para gerenciamento de ciclo de vida completo do seu servidor. Esse servidor ele pode ser tanto físico como virtual. Ele possui várias APIs para fazer integração com subsistemas, outros subsistemas dentro da área de TI, como DHCP, DNS, TFTP, entre outros. Faz instalação automática baseado em PXE, que é uma instalação feita via rede. Possui também integração com outras ferramentas, como o Puppet e a Collective, são ferramentas para trabalhar com gerência de configuração, e ainda possui uma interface web para o gerenciamento e monitoramento. Então, no próximo slide aqui, temos os benefícios, né? Possui uma integração com ferramentas de virtualização. Posso, por exemplo, criar um novo servidor totalmente virtualizado. Esse servidor ele pode ser também físico, tá? Posso criar um servidor na nuvem, tá? Utilizando, por exemplo, o OpenStack. Posso utilizar outras soluções como integração em serviços Linux TI, como tinha falado, o DHCP, o DNS. Então ele já cria toda a configuração para os meus servidores. Tem um provisionamento através de templates. Esse provisionamento é totalmente automático. Você pode criar novos templates e também possui a total integração com o gerenciamento de configurações. Então, vou dar uma pequena demonstração aqui sobre alguns recursos, começando pela área de hosts. Aqui são servidores que o próprio Foreman está gerenciando. Você pode perceber que são diversos sistemas operacionais. E também temos as configurações de provisionamento. Vou mostrar aqui. Como, por exemplo, se eu quiser criar um novo provisionamento, eu posso selecionar o provider, né? Então, tem aí desde o VMware, OpenStack, Rackspace, tem o libvirt, né? Que no caso seria o KVM. Posso jogar no Amazon, entre outras opções. Na parte de templates, essa parte é bem interessante, demonstrar aqui um template de provisionamento do Fedora e do CentOS. Então, esse template é para fazer toda a instalação automática, particionamento. Então, são soluções dentro da área de TI, bem interessante para ser apresentado. É algo que o pessoal dentro da área de TI está utilizando bastante, e é interessante você aprender o que está acontecendo de novo na LTI através desse webcast. Então, isso foi só uma pequena demonstração do que a ferramenta traz como benefício e algumas opções
que a ferramenta, no caso, apresenta. A próxima ferramenta é o Puppet, uma ferramenta fantástica para você trabalhar com gerência de configuração. A partir do Puppet eu posso administrar diversos servidores, utilizando aí uma configuração dentro de módulos, dentro de classes, e o Puppet pode ser aplicado tanto para máquinas Linux, Windows, nós temos também OS X, BSD. Então a ideia de utilização do Puppet como uma ferramenta para trabalhar com gerência de configuração é a padronização e automatização. Então eu posso padronizar o meu parque de servidores com diversas configurações sendo aplicadas de forma automática. Eu tenho um controle de integridade dessas configurações. Eu sei que sempre eu vou ter aquele servidor, por exemplo, de FTP no ar e configurado conforme as necessidades da minha empresa. Tem uma agilidade nas mudanças, já que isso é totalmente centralizado, e também eu tenho a integração com ferramentas de provisionamento e cloud. O importante dentro dessas ferramentas que estão sendo apresentadas é a integração que eu posso ter futuramente entre essas ferramentas. Então temos aqui uma pequena demonstração do Puppet. Dentro do Puppet Módulos, nós temos uma lista de módulos. Cada módulo desse carrega uma configuração para um serviço. Vou dar um exemplo bem simples do módulo Dexter Apache. Tá? Tem aqui um init.pp. Essa é uma configuração que o próprio Puppet, neste servidor, né, o Puppet Master, é configurado para poder ser enviado para uma máquina. Então, quando você tem uma máquina sendo gerenciada por Puppet e precisa, por exemplo, de um servidor intranet, o que você vai fazer? Você pode instalar o Apache, você pode configurar o arquivo, pode instalar o outro pacote, configurar um segundo, terceiro, quarto, quinto arquivo, testar, deixar o serviço no ar e beleza, eu entreguei aí o servidor Apache. Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Então, com a configuração em Puppet, você joga a configuração do Puppet Master para o Puppet Client, no caso que seria o Puppet Agente, e essa configuração já vai estar totalmente automatizada. Então, tem ali na lista o Postfix também, tem para SSH e assim por diante. Então, também é uma solução dentro da automação em Data Center. O próximo assunto agora, dentro do nosso webcast, é como que eu vou substituir aqueles processos que foram apresentados aí de forma manuais para processos automatizados. Bem, pessoal, dentro da substituição, eu tenho aí a etapa de máquina física para máquinas virtuais com KVM. Então, o KVM foi uma ferramenta que já foi apresentada aqui no início do webcast. Então, ao invés de você utilizar uma máquina física para deixar o seu servidor no ar, você vai substituir por uma máquina virtual. O DVD ou ISO de instalação você pode esquecer. Agora você vai utilizar repositórios locais com apt-mirror e Apache. Então eu posso simplesmente acessar através de um HTTP um endereço e eu tenho a minha fonte de instalação, já que eu estou utilizando o KVM como a solução comparado aí à máquina física. Eu vou utilizar o repositório local para um DVD, no lugar de um DVD de instalação, uma ISO. A instalação do sistema, eu não vou passar mais pelas telas, tela a tela, fazendo a seleção do particionamento, do idioma. Esquece, eu tenho agora um provisionamento automático conforme. Então, aqueles templates, um template, né, como eu mostrei para vocês, tem diversos templates. Esse provisionamento é feito de forma totalmente automática. Continuando, a configuração de serviços, o gerenciamento de serviço, eu preciso instalar o pacote X, eu preciso configurar o arquivo Y, esquece também. Nós temos classes do Puppet Collective, o Puppet Master, o Puppet Agente, fazendo toda essa parte de configuração e gerenciamento dos serviços. E o monitoramento, como que eu vou acompanhar isso? Os logs, relatórios, o que está acontecendo com o meu servidor, o servidor está fora de sincronia, o servidor está com erro. Eu vou utilizar a própria interface web no Fórum, eu mostrei ali uma lista de hosts para vocês. É possível, através do Fórum, fazer todo esse acompanhamento.
Quando a gente fala sobre automação em data center, nós não podemos deixar de lado o DevOps, tá? O DevOps você utiliza a cultura DevOps, vendo a infra como um código, então a automação faz parte da cultura DevOps, então todas as ferramentas que foram apresentadas estão dentro da cultura DevOps, e o profissional DevOps ele vai implementar através dessas ferramentas cloud computer e ambientes virtualizados. Então isso é muito importante. Hoje é algo que um profissional de TI não pode ficar de fora, é fazer parte da cultura DevOps. Ele também esse profissional trabalha com gerência de configuração e orquestração, então faz provisionamento automático, envia a configuração de forma automática, faz provisionamento na infraestrutura e faz controle e monitoramento. Então, isso que um profissional DevOps hoje implementa. A área de TI está crescendo, a área de TI está totalmente automatizada e você não pode ficar de fora. Você, no caso, aí tem que correr atrás também para se tornar um DevOps. Quando eu falo sobre DevOps, a infra é vista como código, não é algo apenas como uma frase de efeito, uma frase que o pessoal coloca. Realmente, a infra que nós temos, como por exemplo, o código aqui, ele faz a instalação do Apache. Então, a nossa infra, que seria montar um servidor Apache, por trás dele tem um código. O provisionamento, por exemplo, de uma máquina de um novo servidor, eu também tenho isso, que é uma infraestrutura, também como um código. No slide 17, por exemplo, eu tenho outras telas, como por exemplo aqui a configuração do apt mirror. Então, a ideia da infra ser vista como código realmente é visto na prática, através de todas as ferramentas que foram apresentadas no webcast. O que nós temos como conclusão? A instalação de novos sistemas se torna mais rápida através do cache local. Então, você vai ter um ganho aí no provisionamento de novos servidores utilizando o cache local. E o gerenciamento de configuração? Ele vai se tornar mais organizado, porque você consegue centralizar, por exemplo, com a ferramenta Puppet, tudo que a sua infra precisa na parte de configuração. A dependência de estruturas de gerenciamento de serviços é menor. Então, você tem aí todas as ferramentas fazendo um papel importante dentro da automação, e é possível suprir demandas na área de TI de forma rápida através dessas ferramentas. Então, pessoal, não perca o próximo webcast. Nós vamos ter aí o webcast Automação em Data Center Parte 2. Nesse webcast, será um webcast mais prático, onde você vai ver o provisionamento do sistema Linux e Windows conforme. Então, do zero, eu não tenho nada, não tenho nenhum servidor, vai ser mostrado do zero como que eu coloco um servidor no ar já configurado. Aplicação de configurações através da ferramenta Puppet. Então, o Puppet ele vai se unir, fazendo integração com o Forma, fazendo integração com outras ferramentas apresentadas. A integração do Forma com o Puppet Enterprise também será um assunto interessante, já que você utiliza o Puppet Enterprise, como você pode colocar aí dentro da sua infra. E cenários e soluções data center para Linux e Windows será mostrado aí dentro da automação em data center. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês no webcast e até a próxima.